Boa tarde, todo mundo. Vocês podem me ouvir? Se me ouvem, levanta a mão. Obrigado. Meu nome é Sam Debussy, sou QuickSight Go-to-Market Specialist. Eu trabalho desde Austin e, desculpa, desde o início vão ter um gringo que fala mal. Mas estarei apresentando, junto com a Lígia Yamamoto, que é a arquiteta de seleção de dados, e também a Patrick Muller, que é nosso arquiteto do Data Lab. Nesta sessão, falaremos como você pode aprimorar seus aplicativos com Embedded Analytics no Amazon QuickSight. Tenho uma agenda bem bacana. Para começar, vamos falar sobre os benefícios de incorporar Analytics em qualquer tipo de aplicativo. Depois, vamos falar pelas vantagens que o QuickSight oferece para incorporar Analytics de uma maneira rápida e simples. E, em seguida, falaremos sobre os diferentes cenários de incorporar dentro do QuickSight. Juntamente, vamos ter algumas demonstrações. Agora, vamos começar com um motivo que uma empresa ou uma organização precisa ou vai querer de incorporar Analytics. Um pouco de história, os dados, além de ser muito essenciais para qualquer tipo de empresa ou organização, hoje temos mais dados nos últimos 2 anos que foram criados na história inteira. Esses dados são gerados de produtos ou aplicativos de uma empresa, e que sejam dados estruturados, dados não estruturados, podem ser fontes de dados de clickstream, métricas operacionais, podem ser dados transacionais e dados dos usuários e muito mais diferentes tipos de dados. E hoje as ferramentas de BI que são tradicionais podem ser muito difíceis para demonstrar e não têm integração e insights e não têm acesso ao dado de um jeito flexível. E podem não satisfazer todos os casos do uso de nossos clientes. E para poder ter a possibilidade de tomar decisão orientadas por dados, as organizações precisam de soluções modernas de BI que sejam escaláveis, flexíveis e acessíveis para toda a organização. Com a Amazon QuickSight, todos podem utilizar todo tipo de usuário. Além disso, com recursos habilitados por Machine Learning, que são dentro do QuickSight, pode ajudar a organização, organiza a cultura que é orientada por dados. E pode transformar os dados em um ativo organizacional que tem o acesso fácil. E também os usuários podem tomar decisões orientadas a dados independentemente de histórico ou de conjunto de habilidades desses usuários. Bom, adicionando insights em seu aplicativo, o produto vai trazer grandes benefícios para desenvolvedores, para gerentes do produto ou para fornecedores de software em geral. Por exemplo, o fato de um usuário não precisa de sair da ferramenta e utilizar uma ferramenta terceira para ver um insight, isso vai aumentar o envolvimento do usuário dentro do produto, elevando sua oferta principal de aplicativo. E isso pode ser um aplicativo tanto interno, como um portal interno ou sistema de ticketing com Embedded Insights, ou também pode estar uma aplicação externa. Além disso, você pode diferenciar sua aplicação no mercado de todas as outras aplicações disponíveis no mercado. Isso pode ser aproveitado para adicionar um novo fluxo de receita
pois anteriormente os dados não eram disponíveis, agora estão disponíveis. E você pode fazer um upsell com alguns dos recursos, incluindo ter aos clientes a capacidade de fazer análise ad hoc dentro do aplicativo em um jeito embedado. Com Amazon QuickSight, você pode incorporar QuickSight em diferentes jeitos, em diferentes use cases. Você pode, primeiro, embedar aplicativo SaaS interno, que seja dando conhecimento de desempenho de sua empresa para uma equipe ou específica ou todas as equipes também. Ou você pode ter aplicação corporativa que vai para o usuário externo. Esse pode ser um portfólio do usuário, ou pode ser gastos ou métricas do uso. E também você pode embedar insights no site público, onde não precisa autenticar o usuário que entra. Pensa uma cidade ou algo assim que vai dar acesso para todo mundo ver um insights dentro de um sítio público. Agora vamos falar um pouco por que usar o QuickSight. Primeiro, o QuickSight é o primeiro serviço nativo de nuvem para BI. O que significa isso? Significa que o QuickSight é escalável, incorporável e também integra insights com machine learning dentro do produto. E QuickSight vai permitir você incorporar ao dashboards rapidamente e que sejam interativos também. E QuickSight também possui a arquitetura sem servidor, que escala automaticamente de dezenas de usuários para centenas de usuários até milhares ou milhões de usuários, eliminando totalmente a necessidade de você de configurar ou gerenciar os servidores, ou até manter também. As APIs e SDK avançados do QuickSight permitem que você integre facilmente os dashboards do QuickSight, defina padrões, connection controles para corresponder à experiência do usuário dentro do aplicativo. E como os recursos do Machine Learning, como Anomaly Detection, que seria a detecção de anomalia, ou Forecasting, ou consultas de linguagem natural utilizando Natural Language Query, os usuários podem obter facilmente insights mais profundos dos dados. Esses recursos fornecem novas maneiras também de monetizar e diferenciar seu produto no mercado. E QuickSight tem alta disponibilidade também, que está integrado no produto. Que significa isso? Porque QuickSight é Cloud Native, você não precisa pensar nem se preocupar de Disaster Recovery. Todos os dados vão ser replicados em múltiplas Availability Zones. E também tem conectores nativos para serviços de AWS que permite você acessar o serviço de AWS no nível de segurança com linha também e coluna, e para compartilhar com seus dados só com as pessoas ou só com o público-alvo. Então, como você pode aproveitar o Amazon QuickSight para incorporar insights dentro do seu aplicativo? Dependendo da experiência do usuário, final, você pode optar por incorporar o dashboard inteiro ou até incorporar só uns visuais específicos ou múltiplos visuais. Também você pode incorporar o QuickSight Q, que seria a linguagem natural dentro do QuickSight, que permite ao usuário fazer uma pergunta usando linguagem natural e tem uma resposta em forma de um visual, múltiplos visuais, um KPI. E também pode incorporar a experiência de autoria, que seria uma estratégia de monetização que a gente já falou. Para começar, vamos começar com uma característica que é mais recente lançada dentro do QuickSight,
que seria um one-click embedding. O que one-click embedding te permite fazer é incorporar dashboards interativos avançados dentro do seu aplicativo sem o uso de APIs de embedding. É muito fácil, alguns cliques pode criar, depois de criar um dashboard, pode incorporar lá dentro de um site. Os usuários finais autorizados podem começar a acessar esses dashboards sem a necessidade de implementação de servidor ou licenciamento de infraestrutura. Vamos falar como podemos fazer isso usando one-click embedding, usando 3 passos bem fáceis. O primeiro passo, o passo inicial, que seria usar o QuickSight para... O primeiro passo seria usar o QuickSight para criar um dashboard interativo, com a aparência do seu aplicativo que você quer usar. E também você pode utilizar números ou conjuntos de visuais e também pode utilizar conjuntos de temas para personalizar esse dashboard. E também, quando você está criando esse dashboard, pode personalizar usando diferentes fontes, diferente margem, diferente background, para ter o cara do aplicativo sua. Depois de criar esse dashboard, você pode acessar o QuickSight, adicionar o domínio do aplicativo ou site onde você deseja incorporar esse dashboard. E agora isso é necessário para que o QuickSight possa reconhecer esse site ou esse aplicativo ou portal que está realmente autorizado para usar ou hospedar esse dashboard. Depois você vai voltar para o dashboard, escolher Share Dashboard dentro do QuickSight, vai ver uma opção que vai deixar você copiar o embed code. Esse código você pode ver diretamente no front-end do seu aplicativo, na página HTML. Depois de copiar o embed code, você pode voltar a seu aplicativo, pode colar esse embed code que você traz do QuickSight. O dashboard deve ser incorporado. Por exemplo, aqui temos um SharePoint dentro do SharePoint. E SharePoint tem uma opção de colar um embed code aí adentro. Então, quando clicamos em embed code, podemos colar diretamente o embed code que obtivemos de QuickSight. E você pode ver que o dashboard agora está disponível, incorporado na página do SharePoint. Você pode compartilhar esse dashboard com um usuário ou todos os usuários também. Tudo isso sem a necessidade de servidores e nenhum tipo de outro serviço para isso também. Ok, agora vamos ter uma demonstração bem rápida com um vídeo, que eu vou falar em cima desse vídeo, de como você pode incorporar QuickSight em um site, usando o One-Click Embedding. Aqui temos um site de mostra, chama Any Company Consulting. Quando o usuário aqui vai navegar até Insights, que você vai ver lá no lado esquerdo, eu quero mostrar para você, dentro dessa página, aí na seção de Insight, como você pode incorporar um dashboard que a gente já criou no QuickSight. Tá? Por isso, eu vou para QuickSight. Esse é uma página chamada, o dashboard chama Desempenho. E aqui quero mostrar o dashboard de visão rápida incorporada dentro do site. Vou voltar aí para o QuickSight. Vou entrar para gerenciar o QuickSight e depois vou colocar o domínio do meu site. Vou colar aí. O que isso faz? Aí isso vai me deixar compartilhar o dashboard com esse site. E assim, quando eu adiciono esse domínio aqui, ele vai aparecer na lista na parte inferior. E agora vou voltar para o
o dashboard, eu vou clicar no compartilhar. Clicar em compartilhar dashboard, aqui vou ver a opção para copiar o embed code no topo da página. Aqui eu estarei autenticado como usuário também, porque eu preciso autenticar um usuário que pode acessar esta página. Vou autenticar como usuário chamado usuário 4. Então, estou compartilhando este dashboard com esse usuário específico e copiando o embed code também. Aí estou copiando o embed code e vou voltar. Beleza. Eu vou voltar aqui à página HTML para incluir o embed code que acabei de copiar do QuickSight. Aqui vou copiar todo o código que eu recebi do QuickSight. Depois de clicar e inserir, você notará que o dashboard não está aparecendo. Aí está. Perfeito. O dashboard não aparece, porque nenhum usuário está autenticado para usar isso no QuickSight. Assim, por exemplo, cada vez que alguém abrir o seu dashboard, se ainda não estiver autenticado no QuickSight, não verá o conteúdo desse dashboard. Assim, isso garante que apenas as pessoas que têm acesso ao dashboard possam ver o painel do QuickSight, mesmo com um novo aplicativo. Agora, se eu quero me autenticar como usuário, eu posso clicar aí no QuickSight. Ele vai abrir uma pequena caixa com diálogo, onde o usuário pode se autenticar. Vamos ver isso, como vou fazer como usuário número 4. Abriu a caixa. Assim que eu entrar, você verá que o dashboard, depois que eu entro isso, vai ser acessível para o usuário dentro do aplicativo. E esse usuário pode interagir com o dashboard como se estivesse acessando pelo QuickSight diretamente. Assim, com todos os recursos, como aumentar, como fazer zoom, todos os detalhes, até mesmo os valores do controle. Todos estariam disponíveis no próprio dashboard, embedado no aplicativo ou no site, sem acessar o QuickSight. Perfeito. Vou passar agora para minha companheira Lígia para continuar com a apresentação. Lígia, obrigado. Obrigada, Sam. Pessoal, tá me ouvindo? Legal, obrigada. Bom, agora a gente vai continuar a nossa apresentação. Aperta ali, por favor, gente. Legal. Agora a gente vai continuar a nossa apresentação falando ali sobre a parte, mais uma funcionalidade que o QuickSight oferece, né? Que é a parte de poder incorporar os seus dashboards dentro da sua aplicação sem a necessidade de gerenciar os usuários no próprio QuickSight. Na demo anterior que você mostrou, a gente falou um pouquinho sobre o One Click Embedding, né, que é uma outra funcionalidade do QuickSight que permite que vocês incorporem ali o dashboard na sua aplicação. Porém, nessa demo, o usuário ele precisaria, né, ser autenticado ali no QuickSight para que ele possa visualizar o dashboard. Porém, você pode ter casos de uso no qual você não deseja ter que provisionar, nem gerenciar todos esses usuários dentro do QuickSight, né? E como é que isso é possível, né? A gente tem algumas APIs do QuickSight, eu vou mostrar ali um exemplo delas no próximo slide, mas que permitem que você não precise necessariamente ali fazer essa correspondência, né? Gerenciar cada usuário ali que vai acessar ali o seu dashboard dentro do QuickSight, né? Como usuários. E como é que a gente consegue fazer esse controle de acesso, né? Como é que eu vou saber o que cada usuário pode ver ali dentro do nosso dashboard, né? Para isso, a gente consegue utilizar tags de sessão, né, ou tags que a gente pode chamar de tags de segurança, para poder utilizar ali o Row Level Security, né, que é a segurança nível de linha que a gente tem ali dentro do QuickSight. Né? Então, basicamente, é um par-chave-valor que a sua aplicação, quando ela chama a API, ela
envia para o QuickSight e, com base nisso, o QuickSight ele consegue saber ali o que o usuário vai poder ter acesso e pré-filtra o dashboard ali, né, que vai ser retornado para o usuário apenas com os dados ali que o seu usuário vai poder ter acesso, né? Então, imaginem, por exemplo, um caso de uso, né, um ICV, um Independent Software Vendor, né, uma empresa que oferece soluções de tecnologia, softwares para outras empresas, né? Essa empresa, ela consegue compartilhar o mesmo dashboard, né, ali com diversos usuários, com dezenas de milhares, né? Então, imaginem, 10 mil, 20 mil usuários, sem a necessidade ali de gerenciar cada um desses usuários da sua aplicação no QuickSight, né? Então, isso facilita muito ali a vida do desenvolvedor e para diversos casos de uso aí que a gente tem. E falando com um pouquinho mais de detalhes sobre essa API, né, Generate Embed URL for Anonymous User, como eu comentei anteriormente, né, é uma API que você pode utilizar, né, ali no QuickSight para poder incorporar ali o dashboard sem a necessidade de gerenciamento de usuários no serviço. E uma vez, né, você chamando essa API, ela vai te retornar ali uma URL, né, que você pode utilizar ali para incorporar o seu dashboard na sua aplicação. Mas para ver com mais detalhes ali, né, a parte mais prática, né, vamos ver ali uma demo em que a gente vai mostrar ali como é que funciona essa parte de incorporação de dashboards dentro da sua aplicação, sem a necessidade de gerenciar esses usuários no QuickSight. Aqui eu vou dar um play na demo. Então, a gente tem aqui, né, a gente está na console do QuickSight e a gente tem aqui o nosso dashboard. A gente tem dois filtros, né, dois controles ali, um para hospital e um para região. Para hospital, a gente tem valores de Hospital do Sul, do Norte, e para região, diversas regiões, regiões central, sul, oeste. E vamos ver ali no QuickSight como é que a gente vai setar ali o controle de permissões, né, o que cada usuário vai poder ver. Então, vou na parte ali de setar o Row Level Security, né, segurança a nível de linha, e vou na parte de Tag Based Rules, né, regras de acesso ali baseado em tags, como a gente comentou anteriormente. Eu vou criar duas tags, né, uma para hospital, né, vou chamar ela de Customer Hospital. O delimitador eu vou utilizar caso eu queira colocar ali mais de um valor, então o delimitador vai ser a vírgula, e o match all vai ser caso eu queira utilizar ali diversos valores diferentes, né, para ele poder fazer a correspondência ali, o que é aceito. Vou criar uma outra tag, que é a de região, né, vou chamar ela de Customer Region, a mesma coisa ali com o delimitador e também com os valores, né, ali com o match all. Vou adicionar essa nova tag e vou salvar essas minhas configurações. Uma vez salvas essas configurações, né, vamos ver ali como é que a gente consegue utilizar essas tags de segurança que a gente está falando bastante, né? Então, mas antes, né, antes de mostrar a API, eu vou mostrar ali um arquivo de configuração, JSON, né, que a gente vai utilizar para chamar essa API, que vão ser alguns parâmetros. Então, para chamar essa API, eu vou passar a conta da AWS, né, que eu tenho, o ID do dashboard, né, o ARN ali do meu dashboard, e vou passar as tags de sessão, né, que são justamente a Customer Hospital e a Customer Region. Né, e vou passar ali apenas os valores que esse usuário pode ver. Né, então, no caso aqui, North Hospital, e no caso das regiões Central e East, né, como a gente pode ver ali no nosso JSON, no nosso arquivo de configuração. E na parte de chamar a API, né, como é que eu uso esses valores, né? Então, a gente vai ali na linha de comando, né, a gente vai usar a API que eu comentei anteriormente, né, Generate Embed URL for Anonymous User. Né, a gente vai passar esse JSON como parâmetro ali para poder chamar a nossa API. E a nossa API, como eu comentei anteriormente, né, ela retorna para a gente uma URL que a gente pode utilizar para incorporar na nossa aplicação, ou até mesmo a gente pode utilizar essa URL para colar ali no navegador para ver ali como é que o dashboard se comporta. A gente ali colou nossa URL, tem a parte ali do hospital, né? A gente pode ver apenas o valor ali, Hospital do Norte, conforme o nosso arquivo de configuração, e apenas as regiões Central e Leste. Né? E aí vamos conferir de novo, né? Apenas North Hospital, e a parte de região apenas Central e East, que é justamente os valores que aparecem ali, né, nos nossos filtros, né, no nosso controle ali. Agora, vamos fazer outro teste. Né? Vamos mudar essa parte de Customer Region para, em vez de Central e East, vamos colocar asterisco, né? Que significa basicamente todas as regiões. Vamos chamar a API de novo. Né? Ela vai retornar ali para a gente a URL também.
né? Uma vez chamando essa API. Vamos copiar novamente essa URL, né? E ver como é que ele se comporta, né? Nosso dashboard se comporta para esse outro valor. A gente vai colar numa aba anônima justamente para não interferir ali no dashboard anterior. E vamos ver como é que esse dashboard, né? O que ele vai trazer para a gente. Ali, na parte de hospital, Norte Hospital, né, a gente não mudou essa tag. E na parte de região, a gente pode ver que agora aparecem todas as regiões, né? Que significa, né, que ali está bem correspondente ali com o asterisco, né, que são todas as regiões. Então, dependendo do valor que você passa ali para a sua tag, né, o QuickSight, ele justamente pega esses valores, né, ele pré-filtra o seu dashboard e retorna para você com os dados pré-filtrados, que é apenas os dados que aquele usuário pode, de fato, ver. Uma outra parte ali, né, uma outra parte outra funcionalidade que o QuickSight oferece é de poder enviar ali relatórios por e-mail de forma customizada, né? Então, você consegue, nesse relatório ali que o seu usuário final vai receber por e-mail, você consegue customizar a parte de nome do remetente, né? Então, ali a gente colocou NBank Customer Report, mas pode ser o nome da sua empresa, pode ser o nome da área ali, de uma área de negócio, enfim, uma área específica da sua empresa. Você consegue customizar o header, né? Então, customizar ali a imagem que vai aparecer ali o logo, né? Na parte superior, pode customizar ali a parte ali da cor, né? Do seu header. Vocês conseguem customizar também nessa parte de View Dashboard, né? Que é o botãozinho. Quando o usuário clicar nesse botão, ele pode ser redirecionado tanto para a console do QuickSight, né? Em que ele vai poder consumir esse dashboard, ou caso você esteja utilizando ali o Embedded Dashboard, você pode redirecionar o seu usuário para a sua aplicação, né, em que ele vai ver ali o dashboard incorporado. É possível também customizar a parte do rodapé, né, então é possível tanto oferecer um texto ali customizado, quanto utilizar o padrão que o próprio QuickSight oferece também. Né, e a ideia disso é vocês customizarem ali o e-mail, né, o relatório por e-mail com a carinha da sua empresa, né, com a carinha da sua aplicação. E o seu usuário final ele consegue se subscrever, né, se inscrever para receber esses relatórios por e-mail, por meio do próprio dashboard ali do QuickSight. E agora a gente vai ver uma outra demo, né, mostrando ali como é que é possível fazer essa parte de implementação, né, dessa customização ali de relatórios por e-mail. Então, deixa eu dar um play aqui também nessa outra demo. Então, aqui a gente está também de novo na console do QuickSight, né? E vamos ver como é que a gente consegue configurar essa parte de customização de relatório por e-mail. Eu vou na parte de gerenciar o QuickSight, ali vou na parte de gerenciamento de conta, e vai ter uma parte ali para eu poder editar a parte de relatórios por e-mail, né? Vou editar ali o meu template do meu e-mail. Então, é possível customizar uma série de coisas, né? A primeira delas é o e-mail do remetente, né? Vocês conseguem utilizar o e-mail ali que o QuickSight envia, né, ali por padrão, né? Porém, você pode também ter a opção de, caso você queira, utilizar ali um e-mail customizado, né? Por exemplo, o e-mail da sua empresa, o e-mail de alguma área específica da sua empresa. Porém, para isso, né, para poder utilizar ali no QuickSight, é necessário que esse e-mail esteja registrado no Simple Email Service, né, que é o nosso serviço gerenciado de envio e recebimento de e-mails. Né? E aí, uma vez, né, que eu criei esse e-mail, né, registrei esse e-mail no SES, eu vou ali e insiro o nome do e-mail, né, que eu registrei no SES, e clico em verificar, né, só para garantir ali que ele está registrado, está tudo certo. E a segunda parte é justamente a parte da autorização, né, das políticas de segurança, que vão indicar, né, vão dizer para o SES, né, que o QuickSight ele vai poder ter acesso a esse e-mail, né, esse e-mail registrado no SES. Então, vou lá e clico em criar política de autorização. Ali a gente consegue ver que o QuickSight ele vai ter acesso ao SES para poder fazer o envio desses e-mails, né? Esses e-mails, né, que são justamente esses e-mails, email reports, né, do QuickSight. E uma vez que eu revisei ali a política, eu copio a política e apresento essa política ali para o SES, né, que vai poder saber que o QuickSight de fato tem acesso ali a esse e-mail. Depois de
apresentado, eu vou colocar ali em verificar, né, autorização, e uma vez verificada a autorização, quer dizer que está tudo certo com o registro de e-mail, com ali a permissão do QuickSight, para poder usar o SS para esse envio de e-mails. E a próxima parte, né, agora falando de outra customização que a gente consegue fazer, é justamente o nome do remetente, né? Eu posso colocar ali, por exemplo, o nome da minha empresa, o nome de uma área específica da minha empresa, para poder aparecer ali na parte superior, junto ao e-mail do remetente, né? Então, aqui no caso, estou utilizando o NBank Customer Report, né? Enfim, mas pode ser o nome que vocês quiserem, pode ser o nome do relatório também, que vocês estão enviando por e-mail, né? E é isso. A próxima customização que a gente vai fazer, ali, né, olhando para a parte de baixo, é o logo ali que vai aparecer. A gente pode usar tanto o logo que o QuickSight já oferece como padrão, né, o logo do QuickSight mesmo, ou vocês podem colocar um logo customizado, né? Aqui, no caso, eu vou selecionar uma imagem ali dentro do meu computador mesmo, né, que vai ser a imagem ali do logo da minha empresa, né? Vou selecionar ali, que é o nome da minha empresa fictícia, né, que é o NBank. Só um minutinho, estou aqui selecionando a minha imagem. E uma vez selecionada essa imagem, né, ali da minha empresa, eu vou... Tá tudo ok com ela, legal. E eu posso também colocar ali uma cor customizada, né, caso eu queira, ali na parte direita, né, para compor o meu header. E depois eu posso ali também customizar ali o meu botãozinho de View Dashboard, né? Não sei se vocês lembram, né, na parte ali, no slide anterior, tem um botãozinho ali, View Dashboard, que o seu usuário vai ser redirecionado ali, né, ou para a própria console do QuickSight, ou para a sua aplicação, caso você esteja usando ali o Embedded Dashboard, né? Então, eu coloco basicamente a URL ali da minha aplicação, né? Tem algumas informações que o QuickSight também precisa, como a ID da conta, a ID do dashboard, e também qual é a região, né, que eu vou estar usando do QuickSight, para que ele saiba qual dashboard de fato abrir, né, quando o usuário final clicar nesse botão, né? Ou, como eu comentei anteriormente, eu também consigo utilizar ali, né, a própria console do QuickSight para abrir quando o usuário clicar naquele botão. Por fim, eu posso customizar o rodapé, né? Então, consigo colocar ali um texto customizado, ou posso utilizar o que o próprio QuickSight oferece como padrão, e vou salvar ali essas configurações, né? Uma vez eu salvado essas configurações, eu consigo ir lá na console ali do QuickSight e em qualquer dashboard que eu queira compartilhar ali por e-mail, né? Vou na parte ali de share, né, compartilhar, e vou na parte depois de e-mail report, né, relatórios ali por e-mail. Eu posso configurar o QuickSight para enviar ali tanto uma vez apenas, né, para eu testar ali qual que é a aparência do meu e-mail report, qual que vai ser a carinha ali, se está ok, ou posso colocar o QuickSight para enviar esse relatório por e-mail de forma recorrente, né? Depois eu vou selecionar ali o usuário ou os usuários que eu desejo compartilhar, né, esse relatório por e-mail. E uma vez recebido, né, esse relatório ali por e-mail, essa carinha, né, que vai aparecer para o meu usuário final, então a gente pode ver, né, que está tudo de acordo com o que a gente configurou, né? Então, o NBank Customer Report, né, a parte ali do meu remetente, o e-mail, a parte ali do rodapé e a parte do logo também, né? Então, a gente consegue ver que está realmente ali de acordo com tudo que a gente configurou ali no passo anterior. E com isso, a gente consegue customizar e deixar ali o nosso relatório por e-mail com a carinha ali da nossa aplicação e da nossa empresa. Agora eu vou passar a palavra para o Patrick, que vai falar ali com bastante detalhes sobre as funcionalidades de Machine Learning e linguagem natural do QuickSight. Obrigado, Lígia. Então, antes de falar de... Deixa eu só voltar aqui, por favor. Ok. Então, as opções que nós temos no QuickSight para Machine Learning, nós temos autonarrativas, onde você pode converter os seus dados no formato texto.
Nós também podemos integrar o QuickSight com o SageMaker. Você cria seus modelos no SageMaker e pode passar os seus dados para o SageMaker para validar o seu modelo e com o retorno do seu modelo você fazer previsões. Nós temos o QuickSight Queue, que eu vou falar nos próximos slides. O QuickSight Queue serve para você fazer perguntas usando linguagem natural e o QuickSight vai retornar para você uma resposta no formato de gráfico. Nós também temos a Anomaly Detection, que pode detectar quando um dos seus dados tem alguma anomalia. Forecasting, que nós podemos prever seus dados de acordo com os dados do passado. Por exemplo, os dados do ano passado, você pode prever o valor para o ano que vem. Então, falando de QuickSight Queue, com o QuickSight Queue você pode fazer perguntas usando linguagem natural, você pode explorar os seus dados usando dashboards interativos e você pode identificar padrões e valores atípicos. E você paga apenas pelo uso. Então aqui seria um exemplo de como o QuickSight Queue Bar, que é a barra do QuickSight, apareceria na sua aplicação. A parte de cima é uma aplicação fake, financeira, e aquele screenshot é como seria o QuickSight Queue. Você pode ver que ali já tem algumas perguntas pré-definidas. Você pode fazer novas perguntas, só escrever ali e o QuickSight vai retornar para você. A resposta vai vir como em formato de gráfico. Agora vamos fazer uma demo mostrando como que você pode incorporar o QuickSight Queue na sua aplicação. Ok? Aqui temos uma aplicação financeira fake e temos duas opções aqui. Temos Checking Account e o Saving Account. Você não tem muitas coisas para fazer aqui nessa aplicação, porque ela já está pré-definida. A única coisa que a gente consegue fazer é clicar em Checking Account e ver o histórico de transações que você fez. Você também pode ver ali os últimos statements do mês passado, 2 meses atrás, mas não tem muito o que você possa fazer nessa aplicação. O que os clientes fazem geralmente, eles exportam esses dados para um Excel e fazem os gráficos no Excel. Para evitar esse tipo de transferência, onde você pode abrir uma brecha de segurança, você pode incorporar o QuickSight na sua aplicação. Nós vamos incorporar aqui na parte de cima. E no QuickSight, usando o QuickSight Queue, você vai fazer perguntas e ele retornará os gráficos para você. A barra do QuickSight, quando você escreve a pergunta, o QuickSight vai entender a pergunta que você fez, do formato texto, e ele vai retornar um gráfico para você. A gente vai ver certinho mais para frente ali como é que funciona. Agora, na parte de cima ali, é exatamente onde a gente vai incorporar a parte do QuickSight Queue Bar, tá? Vamos para o próximo step. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para incorporar o QuickSight Queue Bar na sua aplicação é fazer uma chamada de API para gerar a URL. E nessa API você tem que passar alguns parâmetros, como a Account ID, o lifetime da sua aplicação, que você deseja dar para o seu usuário, e você tem que passar um usuário. Nesse caso, a gente está usando ARN, e é o usuário que você vai passar. E também você tem que passar o tópico para essa API. Esse tópico nada mais é do que um dataset ou múltiplos datasets que você tem, você pode ter vários datasets, e o QuickSight vai interpretar os seus datasets que você relacionou com o tópico para entender quando você fizer uma pergunta. Vamos fazer a chamada de API. Ok? Essa é a URL. E nós vamos copiar essa URL e levar essa URL para a nossa aplicação HTML. Vamos selecionar o texto, copiar. Ok, agora vamos para a nossa página HTML. Vou mostrar para vocês como vocês podem incorporar isso na sua aplicação. Então aqui eu tenho o código daquela página que vocês estão vendo ali e temos alguns parâmetros em JavaScript, certo? Então nesse HTML nós temos essa função JavaScript. A primeira coisa que você tem que definir é o container, que significa onde que você quer que o bar apareça. A partir de você definir o container, você define a URL, que é o retorno daquela API que nós fizemos no passo anterior. E também aqui temos vários parâmetros que podemos passar para essa API. Você pode passar parâmetros, por exemplo, tamanho. Você pode selecionar se você quer que o QuickSight
apareça como específico container, que é o container que a gente fez ali na primeira linha da função, que é onde a gente deseja que a queueBar apareça. Você pode escolher o bloqueio, agora a gente só dá suporte em inglês por enquanto. Você pode escolher se você quer mostrar o ícone do QuickSight ou não, se você quer mostrar os tópicos ou não, e se você também quer que o teu usuário possa selecionar vários tópicos ou não. O que nós vamos fazer agora é substituir a URL pela URL gerada pela API anterior, e daí vamos fazer refresh na página para ver a barra do QuickSight. Então, o QuickSight Queue é uma ferramenta de machine learning, o qual entende os seus dados, entende os seus datasets, e você vai fazer perguntas no formato texto, e o QuickSight vai te retornar em formato gráfico. Aqui substituímos a URL, vamos salvar o nosso código e vamos fazer refresh da página. Voltando para a página. Ok, URL substituída. Agora aqui na página, quando a gente fizer o refresh, você pode ver que tem a barra do QuickSight em cima. Então, ao invés de você usar aquele modelo texto, que é aquela tabela com as transações, agora você pode fazer perguntas para os seus dados e obter gráficos como resposta, evitando que os seus usuários tenham que exportar dados da sua aplicação. Então aqui, a primeira pergunta que a gente vai fazer, nós pedimos para o QuickSight nos mostrar quem fez mais depósitos e a gente passa o parâmetro do ano de 2020. O QuickSight vai entender a pergunta que você fez, vai entender as entidades, então depósito 2020, ele vai ver que são colunas do seu dataset e ele vai gerar um gráfico para você. Esse gráfico é interativo, você pode dar zoom, você pode descer, ver mais detalhes do gráfico, você pode ver qual é a linha específica. Então, algo que você tinha que anteriormente exportar, uma tabela que você tinha que exportar, agora você pode fazer uma pergunta e o QuickSight gera o gráfico para você automaticamente. Você pode mudar o ano, você pode mudar alguns parâmetros, você também pode mudar o formato do gráfico. Agora vamos fazer outra pergunta em linguagem natural e o QuickSight vai retornar uma resposta. Agora vamos ver, por exemplo, qual foram as transações de saque de 2021. E o QuickSight vai mostrar mês a mês quais foram as transações, a quantidade de transações em formato de gráfico. Vamos agora fazer outra pergunta. Vamos pedir para comparar entre saques e depósitos. Então, vamos escrever as nossas perguntas do ano de 2020. E o QuickSight vai retornar. Do lado esquerdo podemos ver saques, do lado direito podemos ver depósitos. E o total no meio. Correto? Então, o QuickSight Queue você pode fazer perguntas e ele te retorna respostas usando linguagem natural e você pode ver essas respostas em gráfico. E todas as perguntas que você fizer, ele guarda no histórico. Agora vamos falar como podemos incorporar o QuickSight no formato autoria. Autoria o que é? É você criar dashboards, criar datasets. Então você tem uma aplicação financeira como a anterior e você não quer perder tempo desenvolvendo toda uma parte de dashboard para os seus usuários. Você pode simplesmente incorporar o QuickSight, que vai salvar bastante tempo. Então, antes de falar como incorporar, vamos falar um pouco de como é o multitenant no QuickSight. Multitenant, basicamente, é você ter vários clientes acessando o mesmo dado e cada cliente tem acesso apenas ao seu dado. E para isso nós usamos diferentes namespaces. Aqui nós temos um namespace default, um namespace cliente A e um namespace cliente B. E o QuickSight separa os namespaces de forma lógica. Então, os clientes A não conseguem ver os dados do cliente B e o cliente B não consegue ver os dados do cliente A. E eles também não podem compartilhar dashboards entre namespaces. Vamos fazer uma demo agora para mostrar. Então, aqui na nossa demo, da Play. Ok, então aqui na nossa demo temos 3 namespaces. O namespace default, que é onde os seus administradores e desenvolvedores vão desenvolver os dashboards. Nós temos o namespace da empresa Amazon e nós temos o namespace da empresa UT. Duas empresas diferentes que têm que acessar dados diferentes. Na Amazon temos o usuário Amazon Author e temos o Amazon Reader. E na empresa UT nós vamos usar o UT Reader, que é apenas leitura. E vamos criar um dataset e um dashboard usando o Amazon Author, que é o
o usuário que tem acesso para criar dashboards e datasets. E esse usuário Amazon Author vai compartilhar o dataset com o usuário Amazon Reader, mas o Amazon Reader não pode ver os dados do usuário Woot, da empresa Woot. E a empresa Woot não pode ver os dados da Amazon. E para fazer toda essa parte de compartilhar dashboard, nós temos que usar APIs. Você não pode fazer isso via console, porque senão um usuário poderia compartilhar dados com uma empresa diferente. E para evitar isso, você tem que usar APIs. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos logar com o usuário Amazon Author, onde a gente vai criar o dashboard e vamos criar o nosso dataset. Então aqui vamos entrar com o usuário e senha, Amazon Author. Lembrando que nós temos 3 usuários nessa aplicação, Amazon Author, Amazon Reader e Woot Reader. Então essa é uma aplicação financeira. Esse não é o QuickSight, no meio ali é o QuickSight, então o QuickSight foi incorporado na sua aplicação e você deu acesso aos seus usuários para criarem dashboards. Você não precisa desenvolver uma aplicação de dashboard, você pode simplesmente incorporar o QuickSight e você vai dar essa funcionalidade para os seus usuários. Esse usuário com Amazon Author, como você pode ver, do lado esquerdo você tem acesso a dataset, análise de dashboards, significa que você pode criar dashboards. Quando você clicar no dataset, nós vamos ver os dados que temos nesse dataset. Nesse dataset temos 2 colunas, 3 colunas e 2 companhias. Então temos a Amazon Woot, temos ali o número de workers e temos também o estado. O que nós queremos é que o Amazon Reader não tenha acesso aos dados de Woot e o Woot Reader não tenha acesso aos dados do Amazon. Vamos publicar esse dataset. Vamos criar um dashboard em cima desse dataset. Lembrando que o Amazon Author tem acesso a tudo, apenas os usuários readers que não terão acesso a todos os dados. Então agora criamos o dashboard. O usuário Author, que é o usuário que nós estamos logado, ele consegue ver os 2 dados. Vamos publicar esse dataset. Ok, dataset publicado. Agora vamos compartilhar esse dataset com os outros usuários. Como falei anteriormente, o usuário Author, ele tem que ter acesso a tudo, então ele tem acesso a todos os dados, e vamos compartilhar. Aqui é a parte onde você não consegue compartilhar seus dashboards e datasets entre namespaces. Você tem acesso apenas aos namespaces que você está. Então, o Amazon Author não tem acesso para compartilhar o dashboard com usuários Woot. Correto? Porque são namespaces diferentes. Nós podemos compartilhar com Amazon Reader. Para compartilhar entre namespaces, você tem que ser administrador e você tem que usar APIs. Você não consegue fazer isso via console por questões de segurança. Para evitar que algum usuário logue na aplicação e compartilhe com outra empresa e outra empresa comece a ver os dados que não são dela. Então aqui agora o que vamos fazer? Vamos dar acesso ao usuário Reader. Vamos selecionar ali Amazon Reader. Ok, demos acesso ao usuário Amazon Reader e o Amazon Reader agora tem acesso ao dashboard. Mas ainda não fizemos nenhuma alteração de segurança. Então, nesse momento, o Amazon Reader ainda tem acesso a tudo. Ele pode ver todos os dados, correto? Vamos primeiro ver, vamos no dataset. Nós vamos importar um dataset que define como vai ser os acessos. Vamos primeiro ir em datasets. Vamos criar um novo dataset. Vamos importar um dataset, que nada mais é do que um arquivo CSV, que vai definir os acessos da nossa aplicação. Aqui selecionamos o CSV e criamos o dataset. Nesse dataset temos apenas 2 colunas, que definem os acessos de cada usuário. Então, na primeira coluna temos ali os usuários, o URL do usuário, e na segunda coluna temos a companhia, que é quem pode ver o quê. Então, o primeiro usuário, que é o Amazon Author, ele tem que ter acesso a tudo. Então, o Amazon Author tem que ter acesso aos dados do Amazon e da empresa Woot. Tem que ter acesso aos dados das 2 empresas. O Amazon Reader, ele tem que ter acesso apenas aos dados do Amazon. E o Woot Reader tem que ter acesso apenas do Woot. Nós vamos pegar esse dataset, que define a nossa estratégia de segurança,
que é Row Level Security, e vamos aplicar no dataset anterior. Então vamos publicar o dataset. Vamos voltar no dataset anterior, onde temos os dados da empresa. Vamos clicar em Row Level Security e vamos usar o outro dataset como entrada. Ali onde diz Use Based Rules, que é regras baseadas em usuários, clicamos lá, selecionamos o nosso dataset e aplicamos. Vai aparecer uma mensagem que foi aplicado. Ok? Agora o que vamos fazer? Vamos testar para ver se o usuário que nós estamos logado, que é o Amazon Author, se ele ainda tem acesso a ambos os dados das duas empresas. Quando abrimos o dashboard, que é o nosso Company Dashboard, então o usuário Amazon Author ainda tem acesso às duas empresas. Lembrando que o QuickSight ali está embedado, ele está incorporado na aplicação. Agora vamos logar com o Amazon Reader e ele tem que ter acesso apenas à empresa Amazon. Podemos ver ali do lado esquerdo que ele tem acesso ao Company Dashboard, correto? E vamos testar para ver que tipo de acesso ele tem, quais dados ele pode ver. Assim que abrimos os dashboard, o dashboard vai carregar. Essa parte esquerda e a parte de cima é a sua aplicação, não é o QuickSight. O QuickSight é só essa parte do meio. Então você incorporou o QuickSight na sua aplicação e deu acessos específicos por usuário. Então o usuário Amazon Reader só tem acesso aos dados da Amazon. Então você está fazendo multi-tenant usando o mesmo dataset entre vários usuários, várias empresas. Agora vamos ver como isso ficaria com o usuário root. Para fazer um teste. Vamos ver se o usuário root tem acesso apenas aos dados de root ou se ele tem acesso a ambos os dados. Vamos fazer o logoff da aplicação. E aqui a gente pode ver que esse usuário é realmente um usuário reader. Ele não tem acesso ao lado esquerdo a criar datasets. Ele não pode ver os datasets. A única coisa que ele pode ver são os dashboards que foram compartilhados com ele. No caso, o Company Dashboard. Agora vamos fazer o logoff da aplicação. Vamos logar com o usuário root reader e vamos ver que tipo de acesso que o usuário root reader tem. Nós logamos e o usuário root reader não tem acesso ao dashboard. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, você não pode compartilhar o acesso do dashboard usando o console. Você tem que usar APIs. Vamos abrir um arquivo que contém os valores da API. E vamos submeter a API para compartilhar o dashboard. Então a primeira coisa que a gente tem que ver, vamos ver quais são os parâmetros que temos que passar. Então esse é o arquivo de parâmetro que nós vamos utilizar. E nesse arquivo de parâmetros o que temos? O Account ID, o Dashboard ID e as permissões que você deseja dar quando você compartilhar o dashboard. Então temos ali no Grant Permissions, nós temos ali para qual usuário você gostaria de dar acesso e esse usuário está em qual namespace dentro do QuickSight. No nosso caso está no namespace root e o usuário é o root reader. E os acessos que você gostaria de dar é de descrever, listar e fazer query no dashboard. Esses são os acessos que nós gostaríamos de dar. Agora vamos salvar esse arquivo e vamos fazer a chamada de API. Primeiro temos que substituir o Dashboard ID. Então vamos colocar o Dashboard ID do dashboard que nós gostaríamos de compartilhar. Vamos voltar ali, Dashboard ID, apagar esse ID que está lá e adicionar o ID do dashboard que foi criado pelo usuário Amazon Author. ID substituído. Vamos salvar. Vamos fazer a chamada da API. Que vai dar o acesso ao usuário root. Então, Update Dashboard Permissions, essa que é a API que nós vamos usar. E ela vai liberar com que o usuário root tenha acesso aos dashboards. O retorno da API vai mostrar para vocês quais usuários têm acesso a quais dashboards.
Então, vamos fazer a chamada da API e está ali. Então, para esse dashboard que a gente passou, Dashboard ID, nós podemos ver que o Amazon Reader tem acesso apenas à visualização. Nós temos o Amazon Author no meio, que tem acesso à edição. Ele pode fazer atualização e pode deletar. Foi ele que criou o dashboard, por isso que ele tem todos esses acessos, porque ele é o administrador. E temos o Root Reader, que só tem acesso a ler o dashboard, listar e descrever o dashboard. Então, depois da API feita, vamos dar um refresh na aplicação. E agora você pode ver que o dashboard está liberado. E acessando o dashboard, vamos ver se o usuário Woot realmente só tem acesso à empresa Woot. Carregando os dados, e está lá. O usuário Woot só tem acesso ao Woot. Então, resumindo a nossa apresentação, o QuickSight é um serviço de BI escalável, que você pode incorporar dashboard, pode incorporar machine learning na sua aplicação, sem ter que ter um time para desenvolver machine learning. Aqui temos algumas referências, caso vocês queiram aprender mais sobre o QuickSight. Temos o One Click Embed, apresentado pelo Sam. Temos a parte ali de e-mail customizados. Temos toda a documentação do QuickSight. E também, caso você queira aprender mais, temos mais de 500 cursos liberados no AWS Skill Builder e também temos as nossas certificações. Muito obrigado. Obrigada, pessoal.